Elas já foram homenageadas em filmes, desenhos animados, já viraram lenda e despertam a curiosidade em adultos e crianças. As plantas carnívoras, plantas encantadoras, e que neste vídeo você vai conhecer um pouquinho sobre elas e aprender a cultivar aí na sua casa. Quer conhecer? Vem comigo! Aposto que você, algum dia na sua vida, já ouviu falar de planta carnívora, já comprou, já viu na floricultura e, quem sabe, até já ficou com vontade de cultivar ou já comprou e a planta acabou morrendo. Mas hoje eu vou ensinar você a cultivar todos os mistérios das carnívoras. As plantas carnívoras, também conhecidas como plantas insetívoras, né? Que se alimentam de insetos, mas na verdade não é só de inseto que elas se alimentam, não. Algumas plantas carnívoras, como as nepentes, essa aqui do jarro enorme, elas podem até capturar anfíbios, podem capturar ratos, roedores e até pequenos pássaros, olha só. Então ela é carnívora sim. Algumas até capturam lesma também, moluscos, né? Então não é só de inseto que elas vivem. E olha só, gente, a planta carnívora, especialmente as dioneias, né? A famosa planta carnívora da boquinha, ela encantou uma pessoa que, olha, que é difícil de se encantar e se impressionar com algo, porque ele conhecia quase tudo desse planeta Terra. Charles Darwin, o grande naturalista e biólogo britânico, autor da grande obra A Origem das Espécies, classificou a Dioneia, a planta carnívora da boquinha, como a planta mais maravilhosa de todas, porque como ela não existe nenhuma outra no planeta. Uma planta que na sua evolução, para se adaptar no meio onde ela vive, um ambiente pobre em nutrientes, um ambiente onde quase nada cresce, ela se adaptou, evoluiu, transformou uma folha em armadilhas para capturar insetos e sobreviver. Olha só que legal. E por falar em Dioneia, né, eu quero mandar um grande abraço para os meus grandes amigos colecionadores e produtores de plantas carnívoras, Marcos Ono, aqui do estado de São Paulo, e o Valdemar Schossland, lá de Santa Catarina, Joinville, que foi através do Marcos e do Valdemar que eu adquiri as minhas primeiras plantas carnívoras há muitos anos atrás, no início dos anos 2000. Conheço eles já faz muito tempo e foi através deles que eu aprendi muita coisa, né? Que hoje eu vou passar para vocês. Afinal, eu já tive coleção de plantas carnívoras lá no meu passado meio distante, há uns 20 anos atrás. E olha só que legal, planta carnívora tem o cultivo fácil. Ah, Murilo, não tem não, eu já matei a minha. Tem o cultivo fácil sim, se você respeitar duas dicas de cultivo. Primeira, sol pleno. A maioria, com exceção da nepentes, que é de meia sombra, a maioria das plantas carnívoras é adoradora de sol e umidade constante. Todas elas amam umidade e a maioria necessita de sol durante um período, ou toda a manhã, ou toda a tarde, mas no mínimo de 5 a 6 horas diárias de sol, tá? No mínimo mais 5 horas, precisa pegar bastante sol, gente. Sol e umidade. As pessoas colocam ela dentro de casa, eu coloco na sombra, aí morre tudo, né? E a Dioneia é uma que o pessoal compra com uma frequência muito grande e perde. O que eu recebo de mensagem das pessoas perguntando dicas de cultivo de Dioneia, tá aí, ó, sol e umidade. É uma planta nativa lá dos Estados Unidos, ela não é nossa, de regiões pantanosas, e aquela típica planta muito curiosa, que na sua evolução criou essa armadilhazinha que tem pelos
dentro da armadilha que funciona como um sensor, um detector. Na hora que o inseto ou um molusco, uma lesma, por exemplo, encosta mais de 2 vezes nesse pelo, a armadilha fecha. Quanto mais o ser vivo ali, a presa, né, se debate, mais ela fecha, conforme vocês estão vendo aí no vídeo, e ela acaba se alimentando desse ser vivo aí. As enzimas acabam digerindo e retirando, absorvendo os nutrientes do inseto, passando para a planta. Saindo da Dioneia, eu tenho outras plantas carnívoras aqui interessantes, como as dróseras, por exemplo. As dróseras, elas possuem um pelo com uma gotinha pegajosa. Essa gotinha pegajosa, né, é bem interessante, ela acaba capturando, colando o inseto nesse pelo. E esse pelo ele pode até dobrar e prender esse inseto aonde ela também vai se alimentar, né? Olha só que lindas essas dróseras. São plantas carnívoras menores, né? Algumas ficam mais volumosas, outras ficam menores, né? Com folhas mais espatuladas, parecendo uma espátulazinha, mas elas possuem essa substância pegajosa que captura o inseto. Também umidade e sol durante um período para se desenvolverem. E por falar em colar, capturar inseto, eu tenho uma aqui que é a coisa mais linda do mundo, né? As pinguículas. Olhem só, as pinguículas também são plantas carnívoras, que lembra até uma echeveria, uma rosa de pedra, né? Mas de suculenta não tem nada não, ela é uma planta carnívora, nativa aqui das Américas e, gente, além de ter esse formato que lembra uma suculenta, e ela não fica pequena assim não, elas crescem as pinguículas. Olhem aí essas fotos minhas com as pinguículas, amigos meus segurando vaso de pinguícula, pinguícula florescendo. Ô, gente, ô planta carnívora maravilhosa. Olhem a floração dela, belíssima, e ela captura os insetos nas folhas pegajosas, com uma substância que acaba colando, né, prendendo o inseto aonde ela digere ele, tá? Olha só que linda, adoradora de umidade e sol durante o período, senão ela não cresce e não floresce, tá? Saindo da pinguícula, eu peguei essa drósera aqui também, ó. Não, eu não tinha pego ela, eu deixei ela de fora, tadinha. Essa aqui, aliás, ela tá cheia de insetos presos aqui entre os seus pelos, aqui com essa mucilagem, essa colinha aqui, responsável por prender, capturar o inseto. Olha só, tá lotada essa drósera. Essa aqui é bem diferentona, parece um ET. Saindo das dróseras, eu tenho as sarracênias. As sarracênias, elas são maravilhosas, até como planta ornamental para você ter em vaso no jardim. Essas aqui são mais discretas. A pinguícula até se destaca devido à floração, mas as sarracênias, elas ficam grandes. Olhem aí essas minhas fotos com as sarracênias, né? Fotos lindas, aliás, tem até foto da minha mãe aí com, com sarracênia florescendo. Tem amigos aí, vários que eu tirei lá no Valdemar, lá em Joinville. Eu tirei essas fotos. Aliás, tirei fotos das sarracênias também no Chelsea Flower Show na Inglaterra. Olha só, uma planta carnívora que pode passar de 50 centímetros de comprimento, cores vivas que também atraem um inseto, que acaba sendo capturado nessa armadilha tubular, né? E ele fica preso aqui na parte interna desse tubo que contém água, onde a planta carnívora acaba digerindo os insetos, tá? Sarracênia. Aliás, o Valdemar tinha um vaso até dentro do laguinho, lá na floricultura dele. Muito legal. Saindo da sarracênia, eu mostrei essas. Agora vem uma das minhas preferidas. Ó, confessar para vocês, é a minha preferida. As outras estão tudo enciumadas aqui, mas é uma paixão minha antiga, ó. É que eu já tive cada vaso de nepentes, que as nepentes, elas também são conhecidas como planta-jarro. É uma planta carnívora que você pode cultivar como planta pendente e também como trepadeira. Olha só que legal. Dá para ter na varanda do apartamento, na sacada, dá para ter até dentro de casa, desde que fique em um ambiente com muita luminosidade, né? Numa prateleira, numa estante de plantas, dá para cultivar ela num vaso de parede, tá? É uma planta
muito bonita devido a esses jarros, né, que são as armadilhas, conhecidas botanicamente como assídios, né, onde a Nepenthes captura o inseto. Dentro, na parte interna das armadilhas, ela tem água, tá? E essa água, ela ajuda a capturar e digerir os insetos. Essa bordinha que vocês estão vendo aqui, ela fica bem colorida, varia de espécie para espécie. No momento que o inseto é atraído por glândulas que liberam néctar, né? O inseto entra dentro da armadilha, não consegue escalar as paredes dessa folha modificada, acaba morrendo afogado lá na poça de água, onde a água acaba digerindo. Eu vou virar aqui, ó, se o câmera pegar, vocês vão ver que tem água dentro dela, ó. Essa água que digere os insetos. Aqui eu tenho essa Nepenthes, tenho essa máxima aqui que fica enorme, gigante. Aqui ela está jovem ainda. Jesus, essa Nepenthes, ela fica muito grande, volumosa. Aliás, tem que até podar. Aliás, os galhos, as estacas que saem da poda, tudo vira muda, tá? Tá aí, ó, Nepenthes. Tem essas aqui também. Olhem a coloração dessa Nepenthes. Gente, não parece um bicho, um extraterrestre, algo assim meio que não pertence ao nosso planeta? A câmera tá pegando aí, ó. Olha só que bizarro, né? Diferente. Eu que sou fã de plantas diferentonas, nossa, não falei que é a minha preferida? Isso aqui tá jovem ainda, hein? Isso aqui cresce bastante. Olhem aí essas minhas fotos com Nepenthes. É uma paixão, uma paixão. Gente, comprem um vaso de Nepenthes para ter aí na sua casa. Além de capturar insetos, né? É uma planta linda, não tem uma visita, não tenha ninguém que não pare para perguntar que planta é essa. Maravilhosa. Essas Nepenthes aqui, se você tiver aí com curiosidade, essa maior, eu paguei lá no Green Box, na Lina, na Ceasa de Campinas, paguei R$150. Essa aqui eu paguei R$100 na WK Flora, lá na Ceasa de Campinas também, tá? E essas menores aqui, variam de 15, 20, 30 reais o vasinho. Dioneias e Nepenthes tem na rede de Garden Centers da Espanhol Plantas, tá bom? Dica de cultivo principal eu já falei para vocês. Sol, meia sombra para as Nepenthes. O substrato onde elas são cultivadas não é terra de jardim, pelo amor de Deus. Elas são cultivadas em um substrato mais neutro, pobre em nutrientes. Aliás, foi esse o motivo da evolução, da transformação da planta, né? Se você oferecer uma terra rica em matéria orgânica, terra vegetal, elas não vão gostar muito, né? Isso foge um pouco do ambiente onde elas estão acostumadas. A maioria que a gente vê no mercado, elas são cultivadas em diversas misturas. Tem esfagno, tem perlita, que é um mineral de origem vulcânica que traz a aeração para substratos, substrato de cactos, suculenta, planta carnívora. Vermiculita é maravilhoso. Que vermiculita? É perlita. Vermiculita é outro material que retém umidade. A perlita, diferente da vermiculita, a perlita ela não retém umidade. Ela só traz a aeração, a descompactação para o substrato, tá? Então você pode misturar em partes iguais uma parte de perlita e uma parte de esfagno, ou uma parte de esfagno, uma parte de casca de arroz carbonizada. Eu utilizava muito casca de arroz carbonizada com esfagno na minha antiga coleção de carnívoras. Eu sou lá do sul, do Vale do Itajaí, de Blumenau, então eu tinha acesso à casca de arroz, né? Hoje em dia dá para comprar tudo pela internet. Até no Mercado Livre você compra todos os materiais, tá? E aqui você também pode misturar em partes iguais, esfagno, casca de arroz e perlita. Essa misturinha as Nepenthes adoram, tá? Uma misturinha com um substrato especial, não é terra de jardim. E, gente, na hora de molhar as suas plantas carnívoras, meu grande amigo Marcos Ono sempre fala que cloro em excesso é prejudicial para as plantas carnívoras. Então, se você tem planta carnívora na sua casa, deixa a água lá repousando num balde, no regador, durante 24 horas para o cloro evaporar, para depois você molhar as suas plantas carnívoras, tá? Sempre que você molhar, molhe generosamente. Ela precisa ficar
úmida. E uma dica legal para você garantir a umidade é fazer isso aqui, ó. Você pode pegar um prato, né? Vamos supor que você resolveu, você se empolgou com o vídeo, e por falar em se empolgar com o vídeo, eu tenho que fazer um grande pedido para vocês. Se inscrevam no canal da Espanhol Plantas no YouTube. Clica ali em se inscrever. Acabando o vídeo, entra para o nosso canal. É muito importante para nós a sua participação. E se inscrevendo e ativando o sininho das notificações, vocês vão ficar por dentro de todos os novos vídeos que nós postamos, publicamos semanalmente aqui no canal. Agora, eu tenho certeza que você se empolgou com as carnívoras e você resolveu comprar 4 ou 5 carnívoras para ter aí na sua casa. Ó, tenho Dioneia, tenho Sarracenia, tenho Dróseras, né? Tem uma pinguícola, não dá para deixar de não ter essa que produz uma floração tão bonita, né? Ó, coloquei todas elas aqui num prato, vocês estão vendo? Ó? Esse prato vocês podem encher com água. Para evitar mosquitos transmissores de doenças, esse espaço que ficou vazio entre os vasinhos, vocês podem encher de esfagno. Sabe o musgo de floricultura? Ó? Enche de esfagno, tá? Todo esse espaço. Depois vocês enchem com água esse pratinho e ele vai permanecer sempre úmido, criando um microclima favorável para o desenvolvimento. Você que quer ter plantinhas diferentes em casa, olha só que legal. Se você não tem um prato ou um monte de vasinhos de carnívora, você pode pegar um potinho, até mesmo um potinho de margarina, ou um potinho bonitinho, um cachepô até, e você pode colocar o seu vasinho de carnívoro, ó, com esfagno ao redor, para evitar lâmina de água e proliferação de larvas de mosquito, garantindo umidade constante para as carnívoras, tá? Importante, gente, hein? Esse grupo aqui, sol pleno, e as nepentes, meia sombra. Nepentes e carnívoras em geral, ó, adoram borrifar água diariamente, até 2 vezes, 3 vezes ao longo do dia. Elas adoram, gente, adoram mesmo, tá? Principalmente em períodos mais secos do ano, tá? Elas adoram calor e umidade, né? Que até se assemelha às regiões de onde elas são originárias, regiões tropicais da Ásia, Austrália, África, né? Então as nepentes, elas gostam de calor e umidade, tá bom? Umidade, um substrato próprio para o cultivo, podem replantar a cada 2 anos para trazer novamente a aeração, a descompactação para o substrato das suas carnívoras. Luminosidade, umidade, replantar de tempos em tempos, pronto. Vocês têm plantas carnívoras lindas e maravilhosas. E uma dica, hein? A Nepentes é a única carnívora que vocês podem adubar. Pode colocar adubo de liberação lenta, ó, tá? Adubo de liberação lenta. Alguns produtores utilizam essa técnica para acelerar o crescimento da Nepentes, tá bom? Gostaram do vídeo? Legal, né? Espero que vocês cultivem as carnívoras aí na sua casa. Não esqueçam que toda quarta-feira às 19h30 eu estou lá no Instagram respondendo as dúvidas de vocês ao vivo, tá bom? Um beijão, um abração e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Crack, nhaque.